E aí, galera, como que vocês estão? Fala aí pra mim. Hoje a gente vai bater um papo sobre como manifestar sonhos impossíveis, que pra você hoje é impossível. Ou às vezes você tem um sonho que você acha que não é possível. Então eu vou explicar pra você o que você vai fazer pra chegar até lá, porque todos são possíveis. Eu vou começar contando pra vocês um pouquinho da minha história, como que foi, o que eu já consegui fazer, pra você conseguir visualizar o que você também pode conseguir fazer, se é pra você, sabe? Às vezes as coisas que eu fiz vai compatibilizar exatamente com o que você quer manifestar na sua vida. Então, bora lá. Eu vou começar falando que um dos meus maiores sonhos sempre foi a minha casa própria. E eu tentava muito, tentava muito, tentava muito. E ficava até triste porque eu queria e não conseguia. Mas o que que eu fiz para conseguir? Eu consegui conquistar minha casa própria aos 23 anos. E foi completamente com o poder da manifestação. Depois que eu comecei a fazer, as coisas começaram a fluir. Bom, primeiro, quando eu era mais jovem, eu tentava e não conseguia, sabe? Ficava pensando em formas que dava pra fazer, mas eu sempre tinha umas crenças negativas que travavam o meu processo, que ficava na minha cabeça, ah, como que você vai fazer? Como que você vai pagar? E o que que você vai fazer pra sustentar? Ah, porque é muito caro, que é isso, que é aquilo. Eu ficava preocupada com mil e uma hipóteses. E depois, o que que mudou? O que foi a chave de virada para eu conseguir adquirir o que eu tanto queria? É, na verdade, uns 4 anos antes, eu comecei a entender o poder da manifestação, o poder de lei da atração e tudo isso que envolve esse universo. E o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a me imaginar na minha casa. Antes, eu não tinha noção que eu poderia fazer isso, então eu ficava me preocupando muito no negativo, muito no medo, sabe? Ah, o Brasil é isso. Como é que eu vou fazer para pagar uma casa, um salário mínimo? Na época, eu trabalhava ainda de CLT, trabalhava para pagar faculdade, então eu ficava assim, cara, eu pago faculdade, já vai quase o salário inteiro. Então, o que que eu vou fazer para conseguir uma casa? E aí eu ficava assim, não, porque não vai dar, não sei como que teria como e tal. E aí eu ficava colocando o quê? Dificuldades na minha cabeça. Tá. E aí o que que rolou? A diferença foi, eu mudei a minha forma de pensar. Então eu comecei a pensar o seguinte, eu comecei a me imaginar na minha casa. Eu não fiquei mais preocupada com o valor, aonde que seria, se eu ia dar conta, se eu ia conseguir manter, se eu ia ter um trabalho que eu ganho bem. Não. A única coisa que eu foquei foi, eu tenho a casa que eu quero, eu conquistei a casa que eu quero, eu tenho a minha casa. Então eu foquei nessas teclas e comecei a me visualizar. Comecei a escrever muito, uma coisa que me ajuda muito, gente, é escrever. Escrever bastante. Toda vez que eu escrevo no caderno, não sei o que acontece, mas dá uma potencializada. Acho que é porque materializa, né? De você escrever, assim, no plano material e tal. E o primeiro passo sempre vai ser escrever. Beleza, escreveu? Agora a gente vai começar a mentalizar, começar a se imaginar naquela situação. Por exemplo, quer um carro, uma BMW azul 320i. Então você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a se imaginar dirigindo, se imaginar naquele carro, qual que é o cheiro, com quem que você vai levar para passear, com quem você tá no carro, sabe? E aí você vai começar a emitir as sensações. Então o passo 1 é escrever. Depois que você escreveu, você vai começar a mentalizar. Depois você vai deixar os sentimentos aflorar como se aquilo fosse real hoje. Não é assim, ó. Ah, eu sou capaz. E aí, daqui uns dias, isso pode acontecer na minha vida daqui uns anos. Não. É você trazer aquele sentimento de que, pô, já acontece. Aconteceu hoje. Já é real, entendeu? Porque se você pensar na ideia de que vai acontecer daqui um bom tempo, é, é isso que vai ficar. Então, assim, vai demorar um tempo para acontecer. Mas quando você traz aquilo para a realidade hoje, quando você vê, aconteceu. E uma coisa também muito legal, que ajuda muito o processo, facilita muito, muito, muito o processo para mim, é também fazer o mapa dos sonhos. Então, assim, antes de escrever, eu gosto de fazer o mapa dos sonhos para direcionar o que eu quero de resultado. Então, eu vou pegar uma imagem com o resultado final. Eu quero aquele resultado X. Então, por exemplo, eu quero essa BMW, quero uma casa, quero uma viagem, alguma coisa assim. Eu vou me imaginar, vou pegar uma foto
de, por exemplo, uma mão de uma mulher, às vezes com os acessórios que eu gosto de usar, sabe? Alguma coisa que você vê que é real, que é parecido com você. Vou pegar uma foto com a mão no volante, uma foto que provavelmente tem a ver comigo, uma foto que eu faria, e vou selecionar ali, vou guardar. Eu gosto de fazer o quê? Fazer uma pastinha no Pinterest, que é o melhor aplicativo para isso. E depois fazer colagens e tal. Eu gosto de colar na parede quando eu tô morando numa casa fixa, né, gente? Que agora não é assim, né? Agora eu tô mudando para vários lugares, então não tem como muito colocar nos lugares. Então eu deixo mais no digital, ou então papel de parede do computador ou do celular, beleza? E a virada de chave para eu conseguir a minha casa, manifestar a minha casa, foi eu conseguir visualizar, conseguir sentir eu na minha casa, sabe? Imaginar que aquilo é real. Porque, que nem eu falei pra vocês, antes eu me preocupava muito em como eu vou conseguir, eu tenho dinheiro suficiente, como que eu vou fazer pra pagar as contas. Não, cara, tira isso, tira essas crenças da sua cabeça. Porque isso tudo é crença limitante. E aí, quando você vai limpando, vai tirando isso de você, as coisas vão começando a clarear, você começa a simplesmente abrir sua cabeça e acreditar em coisas diferentes, outras realidades que você pode. E aí as coisas vão ficando mais próximas de você e não vai ficando aquela coisa muito distante. Porque acaba que as coisas não são distantes, é a gente que coloca barreiras. Na verdade, você pode fazer qualquer coisa que você quiser, seja um carro, uma casa, uma viagem internacional. Você pode fazer tudo, entendeu? Então foi assim que eu consegui ir trazendo para mim, manifestando. Eu consegui manifestar minha casa, eu consegui, por exemplo, ter uma empresa que eu gostava muito. E hoje eu também consegui manifestar essa realidade de viver viajando o mundo enquanto eu trabalho. Então, assim, é algo que eu mesma agradeço muito. Eu fiquei assim, caraca, como que eu consegui? Mas é manifestando também, gente. É uma das coisas assim que mais me surpreende. Eu fico pensando, que nem eu falei pra vocês, tem hora que eu fico assim pensando, eu fico, caraca, que loucura. Mas é isso, é quando você abre a sua mente, sabe? Você não deixar aquelas crenças ficar te pegando, ficar, ai, não dá, ai, não é pra mim, nossa, porque é muito dinheiro, que é isso, é aquilo. Cara, quando vê, você vai abrindo sua cabeça tanto que o dinheiro nem fica tão longe, sabe? Você faz X quantidade de faturamento, ganha 10 mil, 20 mil reais por mês e você já acha normal, porque você se compatibiliza com aquela realidade, entende? Então as coisas começam a ficar normal, porque acaba que é normal. A gente que coloca muita crença, a gente que coloca muito empecilho, fica, nossa, isso é só pra X pessoa. Nossa, mas eu não consigo fazer isso. Nossa, mas o fulano consegue, eu não consigo, porque eu sou isso, 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 porque eu vivo em X realidade, porque eu vivo de uma realidade pobre, porque eu vivo de uma realidade sofrida. Não, gente, deixa isso de lado. É mais difícil para uma pessoa que veio de uma realidade simples? Com certeza. Foi muito difícil conquistar tudo que eu já conquistei. Tudo assim, eu comecei praticamente do zero, gente. Se não do zero, né? E tudo foi com o poder da manifestação. Então, para vocês verem o quanto isso é potente. Porque aos 23 anos eu já estava conseguindo a minha casa, algo que antes era muito difícil para mim, que eu falei para vocês. E aí eu fui conquistando, e depois que eu conquistei a casa, as coisas começaram a destravar. E aí quando você conquista algo maior, sua cabeça vai abrindo. E aí vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. E você vai exercitando, aí você faz uma pequena conquista aqui, uma pequena conquista ali, e você vai criando autoconfiança. E aí, quando você vai criando autoconfiança, você vai tirando as travas da sua cabeça. E aí você vai fazendo isso. E quando vê, você tá numa realidade que você sempre sonhou, a realidade que você queria. Por exemplo, eu achava algo muito difícil, algo muito distante viajar ao mundo enquanto eu trabalho, viajar por aí, sabe? Ai, tinha muita objeção minha, muita coisa na minha cabeça falando assim, ah, isso não é pra você, isso é só pra gente muito rica. Ah, isso não dá pra fazer. Ai, porque isso é só pra X pessoa, não é pra você. Mas sabe quando você se permite? E aí você se permite. E aí você não fica preocupado com o porquê, a dificuldade. Não, você foca no que você quer chegar. Eu quero X coisa, quero viajar, quero ir para tal cidade. Então foca nisso. Não foca no problema, foca para onde você quer ir. Que quando você vê, as coisas entram no caminho. Tem coisa que você nem consegue explicar. Você fica assim, caraca, como isso aconteceu? Mas acontece. Então, assim, o X da questão é você vibrar alto, vibrar como se aquilo já fosse real. Não importa os empecilhos que tem, não importa a sua realidade, não importa nada. Importa apenas você querer
e você deixar aqueles sentimentos aflorar. E aí acontece, é o poder da manifestação. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e bora bater mais papo sobre esses assuntos. Eu trago aqui muito desses assuntos de viagem, criação de conteúdo na internet, beleza? E eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Beijo!